Qual a maior doença da humanidade? Nós poderíamos dizer que hoje é a ignorância. Não é pelo fato de que a pessoa foi para uma escola ou não, é pelo fato de que as pessoas estão ignorando questões vitais da vida e por isso geram prejuízos e mais prejuízos. Nós poderíamos utilizar aqui um exemplo bem prático de uma pessoa, um casal que vai se casar. O homem, quando ele vai se casar, ele precisa conhecer o universo feminino, entender como o universo feminino ele funciona. Da mesma forma, a mulher que pretende entrar em um relacionamento sério, ela precisa entender e compreender o universo masculino. No Egito, no Antigo Egito, existia uma frase muito famosa que eles reconheciam a biblioteca como tesouro do remédio da alma, porque ali encontrava-se a cura para a ignorância, o conhecimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a nossa vida ela possui pelo menos 6, 7 áreas importantes. Alguns estudiosos vão dizer mais ou menos áreas, mas todas compreendem de igual modo alguns pontos importantes. Então essas áreas elas vão nos trazer a compreensão de que, negligenciando uma dessas áreas, você vai ter prejuízos. Nós vamos ter a área mental, a área espiritual, a área física. Nós vamos ter a área emocional, a área familiar, espiritual e a área profissional. Então vocês compreendem bem. São pelo menos 7 áreas: área mental, área espiritual, área física, área emocional, área familiar, área financeira e área profissional. Mas o que acontece? Acontece que as pessoas elas negligenciam algumas áreas. Então aquele que trabalha, aquele que dedica na área profissional, ele negligencia o emocional, ele negligencia a área física, ele negligencia a área familiar ou a área espiritual. Aqui existe aqueles também que dedicam demais à área espiritual, mas negligenciam outras áreas como família, profissão, e depois eles precisam retomar estas áreas que foram negligenciadas, correr atrás do prejuízo. Então, os avanços que são possíveis quando apostamos em uma única área da nossa vida, ele é desfeito posteriormente porque precisamos recuar para retomar áreas negligenciadas. Então é preciso ter uma harmonia entre essas áreas. Você precisa trabalhar o seu profissional, a sua vida financeira, mas não pode se esquecer do emocional, porque senão em certo momento você vai ter que parar para retomar isso. Você não pode esquecer da área familiar, porque em determinado momento você vai ter problemas, dificuldade, e você vai ter que parar, abrir mão de tantas coisas para dar atenção, ou a área física. Então não podemos negligenciar, precisamos levar tudo isso em harmonia, dedicando tempo, emoção, dedicando o melhor de nós em todas estas áreas. Isso não significa que em determinado tempo precisamos dar mais atenção a, por exemplo, você está abrindo uma empresa, você, neste período de abertura, nesse período, você vai precisar exercer mais força neste ponto, né? Não significa que você vai passar o resto da vida nisso, mas você vai ter que abrir mão de algumas áreas por um determinado período de tempo, por alguns meses, para dedicar, para aplicar em uma determinada área. Outro exemplo, talvez você está com problema de saúde, você vai ter que abrir mão de sua carreira profissional por um período da família para dedicar a essa área específica. E quando tudo estiver normalizado, você retoma todas as áreas novamente e tenta caminhar o máximo possível em harmonia.